Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, sou professor de teologia e seja muito bem-vindo. Se você gosta de conteúdos ligados à teologia, Bíblia, fé cristã, história da igreja, você está no canal certo. Aqui o nosso canal é dedicado a conteúdos ligados à teologia e à Bíblia. E na nossa série que estamos tratando, nós estamos falando sobre denominações históricas. No vídeo de hoje, o nosso tema é Em que creem os assembleanos, os nossos queridos irmãos assembleanos. Então, sem mais delongas, dê o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e vamos para o vídeo. Movimento pentecostal, um movimento que não é fácil de ser definido em função da diversidade de movimentos pentecostais, de cultos pentecostais, de ideias, sendo o movimento pentecostal no Brasil muito jovem, muito novo, mais ou menos aí menos de 100 anos de história pentecostal no Brasil, sendo que há poucos anos tem se publicado as primeiras declarações de fé assembleanas e pentecostais do ponto de vista mais geral. Mas o movimento pentecostal é um movimento muito amplo e muito diverso. Mas é importante começarmos o nosso vídeo de hoje fazendo uma breve separação entre o que é o movimento pentecostal e o movimento carismático. Bem, o movimento carismático foi algo que aconteceu dentro das igrejas históricas. Então, dentro das igrejas históricas, houve um movimento chamado carismatismo. Enquanto o movimento pentecostal é um movimento puro, ligado à experiência de Atos 2, o Pentecostes, aquela mesma experiência se repetindo na vida da igreja. Então, nós podemos fazer um recorte do que seria o nascimento do movimento pentecostal em muitos momentos. Alguns fazem aí o recorte a partir do montanismo, outros fazem aí a partir do metodismo. Mas no nosso vídeo de hoje, como a gente está tratando da Igreja Assembleia de Deus, dos assembleanos, nós vamos partir aqui do recorte de dois nomes importantes, que são William Seymour e Charles Parham. E temos então um primeiro momento que seria o movimento da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa com William Seymour. E na Carolina do Norte, um professor de EBD chamado Charles Parham conclui no seu estudo bíblico ali de Lucas e Atos, com seus 10 alunos, que deveria haver, ou deve haver, uma experiência posterior à conversão com a evidência de línguas. Então, vejam comigo que temos dois recortes importantes, muito próximos um do outro. 1906, 1896. Então estão absolutamente próximos aí e concordes na teologia. Então, William Seymour e Charles Parham. Tratando aqui do Charles Parham, na Carolina do Norte, Charles Parham era professor de uma EBD metodista. William Seymour também era metodista, os dois vinham da Igreja Metodista. Eles vão concluir que há uma experiência posterior à conversão. E aí a questão que pode trazer alguma discussão pentecostal aí, no movimento pentecostal, é se essa experiência posterior à conversão, ela tem a evidência das línguas, que é a glossolalia, ou ela tem a evidência do poder para testemunhar. Então vejam que muitas pessoas que estudam o movimento pentecostal, muitos sociólogos do movimento pentecostal, entendem que o movimento pentecostal é algo assustador, né? Ele realmente é uma força muito poderosa. Então são 22 milhões de membros da Assembleia de Deus no Brasil. Isso com pouco tempo de existência no Brasil. Então veja que é algo muito forte, é uma experiência muito forte que essas pessoas pentecostais e assembleanas, no nosso recorte de hoje, elas têm. Para o pentecostalismo assembleano, de forma geral, a evidência inicial da segunda experiência, que é o batismo no Espírito Santo, é o dom de línguas. Então,
torna-se então quase que uma regra, né, para todas as pessoas que ali estão, ainda que alguns teólogos digam que não, assembleanos, mas na prática torna-se praticamente uma evidência inicial ou um sinal físico desse batismo no Espírito Santo, a glossolalia ou o dom de línguas, o dom de falar em línguas. Obviamente, há um fundamento bíblico em Atos e em Lucas, que muitos teólogos assembleanos agora, a Igreja Assembleia de Deus tem produzido teólogos, bons teólogos, entendem aí Lucas sendo o principal evangelista que aponta para o batismo no Espírito com a evidência de línguas. Mas o interessante é também esta segunda experiência que traz como evidência a paixão pelas almas e pelo evangelismo, o que explicaria o crescimento enorme desta igreja, dessa denominação no nosso país. Bom, inicialmente eu digo que o pentecostalismo é o movimento que mais cresceu na história moderna. São mais de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro, é a igreja que mais cresce no mundo e há algo inexplicável nesse crescimento do movimento pentecostal. No Brasil, o movimento pentecostal assembleano cresceu nas periferias, em lugares periféricos, aonde as pessoas tinham na igreja ali um lugar muito especial, um lugar quase que mágico, onde elas iam para desfrutar ali dos dons, das manifestações do Espírito Santo de Deus. Temos uma igreja muito forte no evangelismo, né? Então há inclusive uma ala teológica da igreja que afirma que a evidência física do batismo no Espírito é a paixão pelas almas. E uma outra característica da Igreja Assembleia de Deus, muito peculiar, sem dúvida, é a sua liturgia leiga. É claro que agora a Igreja Assembleia de Deus tem cursos de teologia, de formação teológica, muito voltados para formar pastores dentro da sua denominação, mas há uma liturgia absolutamente livre de formas, de regras. Então, há um envolvimento prático do cristão assembleano no culto. Há um exercício dos dons dentro do próprio culto. Então, há no culto uma ideia de que a reunião ali traz ali a presença do Espírito Santo, uma efusão, então, dos dons do Espírito Santo, como profecias, como sinais, como milagres, acontecendo ali durante o culto, tendo esta igreja uma marca diferente das outras igrejas que falei aqui, que não é necessariamente a exposição da palavra, mas é a experiência com o Espírito Santo. Então, se podemos fazer um recorte da Igreja Assembleia de Deus, seria a ideia do batismo no Espírito como sendo posterior à conversão, com a evidência de línguas. Nós temos aqui a forte ênfase no evangelismo, principalmente em lugares periféricos, e temos aqui também uma liturgia, um culto totalmente leigo e participativo, onde as pessoas estão 100% envolvidas no culto. E temos, se você se interessa pela Assembleia de Deus, declarações de fé da Assembleia que estão começando a aparecer, têm surgido, e livros de teologia sistemática, pentecostal, né, mais ligada à ideia do Charles Parham e do William Seymour, aqueles que de fato começam ali na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, o movimento pentecostal que chega até o Brasil como Assembleia de Deus. E aí, você aprendeu um pouquinho mais hoje sobre a Igreja Assembleia de Deus, o movimento pentecostal? Então, se você aprendeu, dê o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo, seja membro do nosso canal, nos ajude a crescer, nos ajude a expandir esse canal, levando mais conhecimento teológico, bíblico sobre história da igreja, sobre diversos assuntos teológicos, para o maior número de pessoas que nós conseguirmos. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.